que, pronto, eu venho cá hoje falar da Águia Imperial, mas muito do que vou apresentar resulta do trabalho de um número elevado de pessoas que poderiam estar aqui no meu lugar a fazer esta apresentação hoje, nomeadamente os meus, portanto, pessoas, colegas no ICNF, como o Carlos Carrapato, Manuela Nunes, portanto, que dentro do ICNF dinamizaram e sempre trabalharam com esta espécie, num grupo de trabalho que foi criado e do qual eu também faço parte. E, por outro lado, ao fim de uns anos da recolonização do nosso país, houve um projeto dirigido à conservação desta espécie, um projeto LIFE, liderado pela LPN, com mais um conjunto de parcerias. Eu depois falarei sobre isso um bocadinho mais à frente, mas que teve o trabalho também bastante grande dos colegas que lá trabalharam, do Bruno Martins, da Liliana Barosa, Paulo Marques. Portanto, eu espero conseguir aqui fazer um resumo razoável sobre o trabalho e a situação da espécie, portanto, com base nestes anos todos em que ela regressou a Portugal. Posto isto e avançando então para a Águia Imperial propriamente dita, pronto, como podem ver pela fotografia, é uma ave magnífica, é uma grande águia, uma grande rapina, um predador de topo, que tem algumas particularidades muito interessantes, nomeadamente a de ser endémica da Península Ibérica. Então, como é que eu vou apresentar as coisas hoje? Primeiro que tudo, portanto, vou dar aqui algumas informações relativamente à filogenia da águia imperial, que é uma espécie nova, nova no sentido de que foi separada da sua congénere Aquila eliaca há relativamente pouco tempo. Portanto, é uma separação relativamente recente. Depois abordarei um bocadinho as características da biologia, da ecologia, do comportamento da espécie e da sua identificação. Vou fazer aqui uma alteração relativamente à questão lógica que isto deveria ter, que são as questões da variação da plumagem, que vou deixar para o final, porque tem muitas fotos interessantes e penso que poderá ser mais interessante ficar com esta parte ali um bocadinho mais à frente. Depois falarei um bocadinho também da demografia da espécie, que sofreu alterações muito significativas nas últimas décadas e que convém, portanto, realçar e conhecer, abordando também as ameaças e a conservação da espécie, de alguma forma. Do trabalho que tem sido feito, dando destaque à situação nacional. Portanto, dentro das aves de rapina, destes dois grupos, os trigiformes e dos falconiformes, portanto, a águia imperial pertence a esta segunda ordem e é uma das 5 espécies que podemos dizer de águias, verdadeiras águias que temos em Portugal. Portanto, a águia real, a águia imperial, a águia de Bonelli, a águia calçada, a águia cobreira, portanto, integrada dentro deste grupo das grandes. Pronto, como eu referi, é uma águia de grande porte, tem cerca de 75 a 80 e poucos centímetros de comprimento, envergadura de 1,80 m a 2,10 m, portanto, sendo as fêmeas geralmente maiores do que os machos, e é uma ave bastante poderosa, cuja dieta assenta essencialmente em mamíferos de médio porte, embora também prede aves e répteis, portanto, animais de médio porte de vários grupos, mas com especial predominância dos mamíferos. É uma espécie que apresenta muitas plumagens e isto tem a ver um bocadinho com a questão dos juvenis terem uma plumagem distinta dos adultos e, portanto, demorar um tempo considerável até que esta plumagem definitiva seja adquirida. Portanto, há aqui uma série de plumagens de transição pelo meio que eu irei abordar mais à frente e, como disse, depois farei um bocadinho mais de detalhe fora aqui desta ordem lógica que tinha apresentado, porque isto, pronto, parece-me que é um tema interessante
para quem gosta de grandes águias e que pode facilitar bastante a identificação e, portanto, e as características que têm que estar atentos no campo para poder distingui-las de outras parecidas, como é o caso da águia real. Portanto, esta parte haveremos de desenvolver um bocadinho mais adiante. Como eu disse, o tamanho é muito similar ao da águia real. Aqui tem um exemplar de juvenil de águia real em cima e um juvenil de águia imperial em baixo. Elas são praticamente do mesmo tamanho, embora a imperial ligeiramente mais pequena. Têm duas características que, bem, não são muito perceptíveis aqui, mas que são distintas. Se repararem nas patas, veem que as patas da águia de cima são bastante maiores e parecem mais fortes que as da águia imperial, e de facto é assim, as águias reais têm as patas bastante mais fortes, mas depois a nível do bico, por exemplo, a imperial tem o bico mais robusto que a águia real. Isto tem a ver com diferenças ecológicas e com um bocadinho com a especialização que cada uma tem, mas pronto, são dois aspectos interessantes e estas são talvez as duas espécies que mais se podem confundir na plumagem adulta. Na plumagem juvenil, como podem ver, a probabilidade de confusão quase não existe porque as tonalidades são completamente distintas. Portanto, sendo a águia real escura com aquelas barras brancas nas asas e a cauda também branca com uma barra terminal negra, e a águia imperial de tom creme no corpo, só as penas de voo são mais escuras, a cauda é uniforme, portanto, como juvenis não há confusão possível. Como adultos, já há aqui umas nuances que podem ser mais difíceis. Outra espécie com a qual se pode confundir é o grifo, e aqui particularmente nas plumagens de juvenis e imaturos, porque o padrão é similar, o corpo mais acastanhado e depois as penas de voo escuras, mas a silhueta é completamente distinta. Portanto, o grifo é mais compacto, cauda mais curta, a águia imperial cauda mais longa, asas um pouco mais estreitas, mas podem facilmente ser confundíveis a grande distância. Para além da águia real, outra espécie que possivelmente se pode confundir em algumas situações é o abutre preto, mas como eu referi, também com uma silhueta bastante distinta da águia imperial, mas pronto, às vezes vendo a grande distância pode não ser fácil separá-los. E aqui também ficam com uma ideia aproximada da dimensão e portanto permite ver o grande tamanho da águia imperial, mesmo em comparação com os abutres. Como eu referi há pouco, uma das espécies passíveis de confusão é a águia real, e geralmente não é tão passível de ser confundida com os indivíduos adultos na sua plumagem, portanto, definitiva, uma vez que os ombros brancos da águia imperial se destacam, tal como a cabeça dourada, com um contraste bastante nítido com o resto do corpo, a cauda também com uma cinzenta, com uma barra terminal escura, enquanto que a da real é mais uniforme, mais acastanhada, e tem a silhueta diferente. Mas nas plumagens de subadultos, portanto, imaturos avançados ou subadultos, pode haver uma similaridade bastante grande de plumagem e não é nada difícil podermos confundi-las. Aqui tem um exemplo de uma águia imperial subadulta, pronto, em que pousada, ainda sem ter as manchas brancas muito visíveis, não seria nada difícil de confundi-la com uma águia real. Portanto, isto era só uma chamada de atenção para este ponto. Ainda então à questão que falei há pouco de ser uma espécie relativamente nova. Foi apenas no final do século XX que as populações da águia imperial oriental e águia imperial ibérica foram separadas e, portanto, em que a águia imperial ibérica foi elevada ao estatuto de espécie. Até lá eram consideradas portanto, era considerada uma subespécie da Aquila eliaca. Existem diferenças em alguns aspectos, nomeadamente plumagem. A águia imperial ibérica apresenta os ombros com aquelas manchas brancas características, as escapulares também brancas, enquanto que a águia imperial oriental geralmente só apresenta a zona das escapulares com umas manchas brancas e nunca os ombros.
Há depois uma série de diferenças mais subtis, quer nos adultos, quer nos juvenis, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque é um detalhe já desnecessário para esta situação. Há diferenças também de tamanho, de morfologia, ligeiras diferenças, e um dos grandes fatores que ajudou à discriminação e à separação das duas espécies foi precisamente análises genéticas e, portanto, perceber-se que há diferenças genéticas entre as duas espécies, para além das diferenças que eu já referi anteriormente. Portanto, e o culminar disto foi a separação em duas subespécies. Aqui tem um mapa de distribuição das duas espécies. A Aquila eliaca, portanto, uma espécie migradora, que na primavera se distribui pela Europa de leste e pela zona de estepe até à Ásia, e que depois inverna em vários locais bastante mais a sul, para onde migra, desde a África Oriental, a Península Arábica, Índia e Sudeste Asiático. Enquanto que a águia imperial ibérica é tendencialmente residente. Eu depois já explicarei algumas diferenças que há entre adultos e juvenis, mas é tendencialmente residente e, portanto, os casais, uma vez instalados no seu território, se não houver alterações ou problemas de maior, mantêm-se no território para o resto da vida. Tem uma fase um bocadinho mais dispersante os juvenis, mas eu mais à frente abordarei isso. Portanto, estas foram as razões pelas quais as populações foram separadas. Ambas as espécies têm um estatuto de ameaça muito desfavorável e no caso da águia imperial ibérica ela esteve em vias de extinção, esteve muito próximo do limiar da extinção, mas felizmente tem uma história de recuperação absolutamente espetacular que eu vos vou falar a seguir. Pronto, como referi, é uma espécie residente, a outra migradora. Pronto, aqui as características de comprimento que já falei. Portanto, a águia imperial ibérica é uma espécie territorial, como eu já disse, sedentária enquanto adulta, utilizam uma área que pode ser bastante grande, a média é cerca de 28 mil hectares, portanto, sim, territórios muito grandes. Tem umas áreas de uso mais intensivo, digamos assim, com cerca de 4 mil hectares em média, mas isto é bastante variável consoante a disponibilidade de alimento nos territórios, sendo que por vezes as aves podem alimentar-se fora daquilo que nós denominamos como o território, naquele sentido habitual de ser uma área geográfica defendida pelas aves, onde elas vivem e se alimentam. Portanto, há situações em que este conceito tem que ser visto de outra forma e as aves têm locais de alimentação distantes, onde se vão alimentar com regularidade e onde até se podem cruzar com outras e que não defendem assiduamente, e depois têm de facto a área onde nidificam, que aí sim já tem um comportamento territorial muito marcado. Mas como eu disse, isto tem muito a ver com a variação na disponibilidade alimentar. Os juvenis e os imaturos apresentam, não reprodutores, apresentam um comportamento não territorial, frequentando aquilo que nós designamos por áreas de assentamento. E estas áreas essencialmente são áreas que devem, ou geralmente são ricas em alimento, em presas, e muitas vezes não têm indivíduos adultos, não têm casais reprodutores instalados, embora isto nem sempre seja a regra e cada vez menos isto é a regra, uma vez que a população se está a expandir e a aumentar e, portanto, a colonizar a bom ritmo outros territórios, mas os juvenis, por exemplo, podem se deslocar para áreas que não tenham condições adequadas à nidificação, desde que haja alimento, e alimentarem-se nessas áreas, sendo que muitas vezes percorrem áreas diferentes consoante, portanto, ao longo do ano, não estão sempre cingidos a uma única área, mas podem visitar várias áreas e circulá-las ao longo do tempo. Sendo que estes juvenis têm um comportamento muito interessante, que além destas deambulações que fazem, que podem ser de muitas centenas de quilómetros, tendem a visitar as áreas onde nasceram no início do período reprodutor. Portanto, isto provavelmente já tem a ver com alguma aprendizagem ou
pronto, filopatria que estas próprias aves têm, de tenderem a voltar ao local de nidificação. Portanto, eles fazem estas visitas, muitas vezes não permanecem lá por muito tempo, mas visitam regularmente os territórios onde nasceram, onde estarão a partir dos seus progenitores, e pronto, e depois deslocam-se novamente para as áreas ditas áreas de assentamento. Aqui neste mapa eu exemplifiquei portanto, isto foi retirado de um livro, uma situação que já não ocorre em termos de distribuição, mas as áreas verdes representam estas tais áreas de assentamento e as áreas vermelhas seriam as áreas de nidificação num dado período do tempo, que felizmente a distribuição já é muito mais alargada do que isto. Portanto, as áreas vermelhas representam as áreas que estão ocupadas com territórios de nidificação e, como podem ver, há uma quantidade grande de áreas verdes que seriam então as tais áreas de assentamento, muitas vezes completamente desfasadas das áreas de reprodução, noutras vezes com algum grau de sobreposição. Pronto, e depois outra característica da espécie que eu já referi também é o facto de ter várias plumagens até atingir a idade adulta. A reprodução geralmente é feita a partir dos 3, 4 anos de idade, ou seja, é a altura, a idade das aves em que elas geralmente integram casais em que houve uma perda, por exemplo, ou formam novos casais com aves também não acasaladas. E isto era o que se conhecia até há uns anos atrás, eram as primeiras tentativas por volta dos 3, 4 anos, mas em anos mais recentes, e talvez como resultado da fantástica expansão que a espécie tem tido, temos tido algumas tentativas de aves com apenas 2 anos, ou seja, a criarem no seu segundo ano, e isto é um facto bastante raro em águias de grande porte, de começarem a reproduzir-se tão cedo. Portanto, também não é frequente, mas são já um número de casos significativos de indivíduos com 2 anos a tentarem reproduzir-se e alguns deles a conseguirem reproduzir-se com sucesso logo na sua primeira tentativa. Também dizer que estas aves de 2 anos geralmente não estão acasaladas com aves da mesma idade, têm sempre um parceiro um bocadinho mais velho, pode ser um adulto, como podem ser aves com 3, 4, 5 anos, portanto imaturos. É uma espécie que apresenta uma elevada produtividade potencial, apesar de ter estado praticamente extinta. Eu depois já tentarei explicar porquê. E não é invulgar haverem ninhadas de 4 crias. Portanto, as grandes águias, por norma, fazem posturas de 2 ovos, a águia de Bonel e a águia real, outras espécies do mesmo género, posturas de 2 ovos e criam 1 ou 2 crias anualmente e não mais do que isso. A águia imperial, tendo alimento em quantidade suficiente, consegue criar até 4 crias, portanto tem uma elevada produtividade potencial e tem uma alta longevidade. Portanto, o indivíduo mais velho conhecido, e atenção, isto é a longevidade máxima, terá pouco mais de 40 anos. Não sei se ainda é vivo ou não, mas é uma fêmea que se tem reproduzido no mesmo território há 40 anos, há mais de 40 anos já. A média de longevidade é bastante mais baixa, como podem imaginar, há muita mortalidade dos juvenis nos primeiros períodos, nos primeiros anos de vida, mas depois de passarem esta primeira fase, os primeiros 2 anos de vida, a sobrevivência dos indivíduos é alta e eles podem viver 15 anos, 16 anos, portanto a média andará talvez por aí. Pronto, como já referi, as diferenças entre adultos e juvenis e imaturos é que os adultos são residentes, são territoriais e sedentários, enquanto que os imaturos são dispersantes, não territoriais e frequentam as tais áreas de assentamento, e depois há uma grande variabilidade, há indivíduos mais fiéis a uns locais que se mexem menos, outros menos fiéis que se mexem mais, portanto há uma diversidade bastante grande de utilização do território, mas a regra é um bocadinho esta. E portanto, tem este padrão. Assim, cada território possui normalmente 2 a 3 ninhos, embora muitas vezes sejam mais do que isto, podem ter 4 ou 5, como podem ter só 1, depende um bocado, mas o normal é terem 2 a 3 pelo menos, e depois
alternam, embora não haja regras em relação a isto. Portanto, podem usar o mesmo durante vários anos, depois um ano lembram-se, utilizam outro. Muitas vezes, quando há uma substituição do indivíduo, algumas vezes há substituição de ninho também, mas pronto, depois acabam por reutilizar os ninhos que já existem, e isto provavelmente deve-se um bocadinho ao facto delas preferirem árvores de grande porte, geralmente as maiores que encontram nos territórios, e a disponibilidade destes tipos de suporte, destas árvores de grande dimensão, não é assim tão elevada, portanto elas estão estão bastante limitadas pela disponibilidade de boas árvores para nidificar. A nidificação é sempre arborícola e geralmente no caso da águia imperial a colocação do ninho é feita no topo da árvore. A situação mais comum, portanto, será esta aqui do lado do canto inferior direito da imagem, em que o ninho é colocado no topo da árvore, portanto um bocadinho à similaridade do que acontece com o abutre preto. No entanto, eu depois já mostro umas imagens que ajudam a compreender isto melhor, a disponibilidade de árvores atual não é a mesma que existia nos tempos em que estas águias evoluíram no passado. Portanto, elas evoluíram no bosque mediterrâneo, dominado por quercíneas, entre as quais o sobreiro e a azinheira, que são provavelmente o suporte mais utilizado, ou seriam o suporte mais utilizado historicamente, e que são árvores, como sabem, bastante robustas, bastante fortes e, portanto, que suportam facilmente um ninho lá no topo da árvore. Hoje em dia, há disponibilidade de outro tipo de suportes, nomeadamente espécies exóticas que atingem grande porte, como é o caso dos eucaliptos, e os eucaliptos têm uma estrutura completamente distinta de um sobreiro ou de uma azinheira, portanto têm uns ramos compridos, lisos, a árvore é muito mais aberta e então a colocação dos ninhos já tende a ser um bocadinho diferente, portanto referindo aqui a estes exemplos que estão aqui, será mais o tipo A e o tipo B. São situações que ocorrem geralmente na águia imperial ibérica. Já o tipo C é mais típico de outras grandes águias, como a real ou a Bonelli, e não tanto da águia imperial. Pronto, o habitat, como eu já referi, é uma espécie tipicamente mediterrânica, gosta de zonas de mosaico constituídas por montados, matagais mediterrâneos intercalados com áreas abertas e pronto, com alguns usos extensivos como a cerealicultura ou a pastorícia, e absolutamente essencial é que haja uma densidade de presas bastante elevada. E quando digo presas, pronto, aqui aparece o coelhinho, que é claramente a espécie mais preferida pela águia imperial ibérica, mas há muitas situações em que não há elevada disponibilidade de coelho e elas conseguem sobreviver e alimentar na mesma, sendo que têm produtividades mais baixas. Isto está estudado, portanto o coelho é essencialmente fundamental para que a reprodução seja bem sucedida. Pronto, e é claramente uma espécie em que a águia imperial ibérica se especializou, um bocadinho ao contrário da águia real, que é bastante mais generalista e consegue ter uma plasticidade muito maior, não só nas presas, mas também nos locais onde se consegue alimentar. Portanto, a águia imperial ibérica, digamos, é mais azelha, se pudermos brincar um bocadinho com a situação, mas é um bocadinho mais azelha, menos hábil a caçar do que será a águia real, e não é por acaso que a águia real tem uma distribuição quase mundial, enquanto que a águia imperial ibérica ou a águia imperial oriental têm distribuições muito mais restritas. Portanto, dá a ideia que foram espécies que se especializaram provavelmente em períodos em que havia densidades muito elevadas das suas presas favoritas, e dependem um bocadinho disso para conseguirem sobreviver por um lado e por outro lado para conseguirem reproduzir-se, sendo que depois têm uma capacidade reprodutiva maior que as águias reais. Portanto, o coelho, como eu referi, essencial, o padrão mais típico, os tais ninhos de topo, mas como eu referi, isto é um exemplo, aquela mancha escura que se vê ali na zona superior esquerda do eucalipto, mas não no topo, portanto é um ninho, é uma mancha com um ninho,
o ninho não está instalado lá no alto, mas sim numa pernada lateral e, portanto, que é uma situação que será menos preferida pela águia imperial, mas dependendo do tipo de suportes, elas têm que ir para estas situações. E eu coloquei aqui ou estou a dar ênfase a esta questão porque um dos problemas que ocorrem, provavelmente com uma frequência que não ocorria nas situações em que elas nidificam em espécies autóctones, é que os eucaliptos, por terem os ramos muito lisos e um espaçamento maior entre os ramos, os ninhos têm muita tendência a cair. Eu já vou falar disso um bocadinho mais à frente, mas estas árvores muitas vezes funcionam quase como uma armadilha, em que elas são de facto muito grandes, grande porte, aparentemente umas condições excelentes, mas depois as águias vão tentar pôr o ninho lá muito no alto, há um vendaval forte, a árvore abana muito com o vento e o ninho vem parar ao meio do chão ou fica todo tombado e é um problema de facto grande, em especial nos nossos núcleos mais a sul, em que elas estão quase todas a nidificar em eucaliptos e que requer intervenções de conservação para minimizar este problema. Portanto, esta será a situação segunda, digamos assim, a segunda situação mais frequente e depois, às vezes, os ninhos colocados mesmo nas pernadas e não encostados ao tronco principal, mas que também são frequentes. Portanto, aqui há alguns exemplos só para perceberem um bocadinho isto que eu estou a dizer. Aqui um pinheiro bravo com o ninho quase no topo, mas, portanto, aqueles ramos superiores não têm estrutura para suportar o ninho. A vantagem que tem esta situação é que as crias apanham alguma sombra e isto nas zonas interiores onde elas nidificam faz diferença. Às vezes há mortalidade em ondas de calor por causa da exposição permanente ao sol, que têm ninhos como este que está exemplificado aqui do lado direito, salvo erro, num sobreiro, em que o ninho está mesmo no topo, um bocado como as cegonhas brancas que nidificam nos postes, e as aves passam o dia a apanhar sol de manhã à noite, às vezes com consequências em situações de calor extremo, em que as crias se atiram dos ninhos literalmente para o chão e podem morrer ou ficarem sujeitas à predação. Portanto, outro dos problemas que às vezes ocorrem e que possivelmente com estas questões de alterações climáticas tenderão a agudizar-se mais. Portanto, não o aumento médio da temperatura, mas sim ondas de calor extremo por períodos que, se não forem curtos, geralmente têm consequências negativas na produtividade desta espécie. Como eu referi, a dieta é bastante variável, cada águia precisa de cerca de 270 gramas de alimento por dia. O coelho é claramente a espécie preferida e geralmente cumpre 60% a 80% da dieta, embora depois haja um leque bastante diverso de outras espécies que são predadas, aves de médio porte, outros mamíferos, incluindo carnívoros, répteis, alguns passeriformes e, em particular no caso dos juvenis, também animais mortos. Portanto, eles têm hábitos necrófagos, e os juvenis e imaturos. Há alguns indivíduos que literalmente durante os primeiros anos de vida seguem os grupos de abutres ou associam-se muito aos grupos de abutres e alimentam-se essencialmente de carcaças. Depois, à medida que se vão sedentarizando e instalando-se em territórios, tendem a instalar-se em zonas onde existe um coelho, e o coelho é claramente a espécie, coelho, lebre também, mas são claramente as espécies mais apetecíveis para a águia imperial. Pronto, aqui um bocadinho a mesma situação. Aparecem algumas espécies cinegéticas como a perdiz ou os pombos domésticos ou bravos também, e como eu referi há pouco, a questão da necrofagia, que geralmente mais associada às juvenis, mas que os adultos também não desdenham a oportunidade de terem refeições fáceis. E daqui advém outro grande problema, que são os envenenamentos, mas pronto, eu já abordarei isso um bocadinho mais à frente. Atualmente a população na Península Ibérica é de cerca de 550 casais. Eu acho que até já é mais do que isto. Eu confesso que não consegui reunir números muito fiáveis para os últimos anos, porque de facto a espécie teve uma expansão
enorme em Espanha, e o que aconteceu foi que, portanto, durante muitos anos, todos os anos era feito um censo e conseguia-se ter um controle bastante apertado sobre o número de casais que existiam. Nos últimos anos tem havido uma expansão bastante significativa e algumas regiões de Espanha já não estão a fazer censos anuais, mas sim com outra periodicidade. E, portanto, depois até que esta informação seja toda reunida, demora algum tempo, mas seguramente a população já superou a barreira dos 500 casais, que era um dos grandes objetivos da estratégia de conservação da espécie, sendo que estes 500 casais não era um número meramente selecionado ao acaso, mas foi um valor que se estabeleceu como sendo o mínimo para garantir a viabilidade da população, portanto que era um número mínimo de casais que era imperativo obter para se conseguir conservar a águia imperial ibérica, e atualmente esse número já foi largamente superado e, portanto, os esforços de conservação realizados foram altamente bem sucedidos. Pronto, é uma espécie que faz parte da Diretiva Aves, criticamente em perigo em Portugal, porque na altura que o livro vermelho foi elaborado, a última versão do livro vermelho, nós tínhamos acabado de ser recolonizados pela espécie, portanto havia 2 ou 3 casais, ela obviamente teria que estar no estatuto máximo. A nível internacional tem estatuto vulnerável, porque apesar portanto, da população estar com uma tendência positiva, continua a ter uma distribuição geográfica bastante reduzida e ainda a estar sujeita a um conjunto de ameaças que podem pôr em causa estes esforços de conservação. Mas, portanto, uma espécie claramente com uma tendência de melhoria nas últimas décadas. A distribuição atual da espécie a nível mundial é esta, que contrasta bastante com aquele mapa que eu mostrei há pouco, se lembram, que tinha as manchinhas vermelhas e verdes. As manchinhas vermelhas, como puderam ver, estavam muito dispersas e eram pequeninas e, portanto, espalhadas essencialmente nesta área que está coberta aqui, um bocadinho menos do que isto, mas, portanto, a população completamente pulverizada, fragmentada, com pequenos núcleos isolados entre si ou potencialmente isolados entre si. Atualmente a distribuição é muito mais contínua, portanto houve um crescimento em mancha de azeite, digamos assim, que é os casais novos vão se instalando na periferia dos territórios que já estão ocupados e vão crescendo, portanto as manchas vão crescendo de dimensão e vão aumentando. O caso português foi um bocadinho uma exceção porque inicialmente o que aconteceu foi exatamente isso, portanto os primeiros casais que se instalaram foi no Tejo Internacional e foi a expansão da população da Serra de São Pedro, daquele núcleo da Serra de São Pedro que atingiu a fronteira e ultrapassou a fronteira. Já no caso de Castro Verde, Mértola, da zona sul, e de Barrancos, que foi até colonizado primeiro, o padrão foi um bocadinho diferente, houve um salto destas áreas de reprodução para áreas que eram áreas de assentamento juvenis, portanto isto foi até uma alteração comportamental, digamos assim, provavelmente resultado da expansão daqueles núcleos pequenos que existiam, começaram a ficar saturados e isto permitiu que algumas aves encontrassem condições de alimentação de excelência em alguns locais e que dessem o salto para zonas, portanto, com muito ricas em alimento e distantes destes núcleos. Portanto, a espécie era tida como muito filopátrica, com pouca capacidade de colonizar territórios novos de salto, digamos, de fazer uma distância grande e ir se instalar a 300 ou 400 quilómetros de um núcleo, não acontecia, e no caso português isto verificou-se, portanto, com a instalação de casais em Castro Verde, a 100 e poucos quilómetros de distância dos casais mais próximos em Espanha. Pronto, aqui está um bocadinho um exemplo disto que eu estava a dizer. Houve uma regressão muito acentuada da espécie, eu já falarei melhor sobre isso à frente, que deixou a população muito pulverizada e espalhada ali pelo centro da península, com o núcleo no sul, na zona de Doñana, e gradualmente a população foi recuperando. Em 2000 já estes núcleos já estavam a começar a ficar ligados, portanto representados aqui a castanho. O período atual já está praticamente todo unido, mas aparentemente a distribuição ainda é muito inferior à que tinha portanto, no início
do século XIX. A espécie nidificou no norte da África, foi a primeira área de onde desapareceu, e depois acabou por desaparecer na totalidade de Portugal nos anos 70, portanto, ficando reduzida a esses tais pequenos núcleos populacionais em Espanha. A partir dos anos 70 houve um esforço enorme das autoridades espanholas na recuperação e na conservação da águia imperial ibérica, e isto resultou não só no aumento da população espanhola e neste crescimento praticamente contínuo desde os anos 70 até à atualidade, e em grande parte foi isto que permitiu a recolonização do território português. Claro que depois delas chegarem a Portugal e de se desenvolverem esforços do lado de cá, nós agora temos que trabalhar no fundo para manter os casais que temos e tentar aumentar a nossa população, e isto tem sido feito de forma coordenada e conjunta entre Portugal e Espanha, portanto havendo inclusive um grupo de trabalho ibérico para termos metodologias similares, para nós aprendermos com a experiência espanhola, que tem 30 anos mais do que a nossa com esta espécie, e com uma capacidade de trabalho também maior que eles têm do lado de lá, não há que reconhecê-lo, mas portanto apanhámos esta oportunidade e agora temos que trabalhar no sentido de manter e de conservar a população. Pronto, dando aqui um bocadinho mais de detalhe à escala temporal em que as coisas aconteceram cá em Portugal. Antes de 1900, a distribuição, de acordo com a informação e com a pesquisa bibliográfica que eu fiz, e outros trabalhos também fizeram, portanto a distribuição deveria ser aproximadamente esta, toda a zona sul ou interior sul do país, Beira Baixa, pelo menos até à Serra da Estrela. Não se sabe bem se chegaria à zona do Douro ou não, mas à partida não há quaisquer informações que o comprovem. Portanto, teria esta distribuição essencialmente pelo sul e pelo centro, interior centro do país. Depois, entre 1900 e os anos 70, houve uma regressão muitíssimo acentuada, e aparentemente terão diminuído muito os números, e já se começa a notar uma regressão também da área de distribuição. E depois ali naquele período do fim dos anos 70 até ao meados dos anos 80, houve praticamente o colapso total da população. Portanto, foi conhecido o último casal num território na Bacia do Sado, que se terá mantido até aos finais dos anos 70, início dos anos 80, e a partir daí a espécie extinguiu-se completamente até ao ano de 2003, em que, portanto, eu tive a felicidade de conseguir localizar um casal, e depois, em conjunto com o Hugo Blanco, que creio que seguramente está a assistir, conseguimos descobrir os primeiros ninhos depois dessa fase, e foi, pronto, um momento verdadeiramente excepcional. Portanto, uma espécie que tinha desaparecido e icónica da Península Ibérica ter regressado, e nós termos conseguido localizar aquele território que ainda hoje está ativo. É um casal fantástico, cria quase sempre 2, 3 crias, talvez tenha mais tentativas de reprodução com 3 crias do que sem nenhuma. Também já teve problemas, já houve mortalidade, já houve uma série de coisas, mas é um casal super resiliente e que se mantém no território desde 2003, pelo menos. Eu até acho que elas estão lá desde 2002, pelo menos. Depois, gradualmente, a população foi recuperando, e portanto, aqui tem um apanhado mais real da situação atual. Portanto, e aqui um bocadinho a cronologia. Em 2003, esta tal recolonização da Beira Baixa. Em 2004, um segundo casal na mesma zona, mas este casal manteve-se durante muito pouco tempo, só teve lá 2 anos e depois desapareceram, sem se saber porquê. Em 2006, um primeiro casal instalado no núcleo que nós considerávamos um núcleo separado de Moura Barrancos, e em 2007 a primeira tentativa de nidificação na zona de Castro Verde, Val do Guadiana. 2014 surgiu em um quarto núcleo,
podemos chamar-lhe assim, na zona de Porto Alegre, já no distrito de Porto Alegre, e gradualmente depois o número de casais nestes núcleos foi aumentando, e culminou agora em 2020 com portanto, um censo de 25 casais confirmados e seguros em 3 núcleos produtores. E se repararam, eu há bocadinho falei em 4 núcleos e agora já só falo em 3, e não é que nenhum deles tenha desaparecido, simplesmente aquilo que nós considerámos serem 2 núcleos no passado, neste momento já não são 2, já é só um, que é o Castro Verde Mértola, já está praticamente ligado com Moura Barrancos. Ou seja, houve expansão da espécie ao longo da fronteira, ao longo do rio Chança, por ali acima, e neste momento já é uma unidade praticamente contínua de distribuição, portanto isto considerando os padrões das águias, não é? As distâncias que se consideram para águias. Portanto, como podem ver, apesar de já terem passado uns aninhos bons, quase 20 anos desde a recolonização de Portugal, portanto a população tem vindo gradualmente a crescer, e neste momento estamos com uma situação bastante mais favorável. Já agora eu ia só mostrar aqui portanto, só para terem uma ideia, isto foi feito pelo Bruno Martins, de como evoluíram os casais ao longo do tempo. Pronto, está só representado até 2018, e como podem ver há expansões e há contrações, e eu achei interessante colocar este mapa também por isso, porque para mostrar que isto tem sido um processo dinâmico, não é um processo estático, e o que tem acontecido é que nós temos uma situação populacional ainda um bocado diferente do que acontece em Espanha, ou seja, nós temos uma taxa de substituição de indivíduos nos casais muito elevada, mais elevada do que a média em Espanha. A média em Espanha é que o indivíduo, depois de entrar num casal, fica sensivelmente 8 anos como reprodutor nesse casal. A nossa média era metade, portanto nós estávamos ainda com problemas de mortalidade de indivíduos reprodutores que estavam a pôr um bocadinho em causa esta recuperação. E depois portanto, de desaparecer um reprodutor experiente, ele muitas vezes é substituído por uma ave imatura menos experiente, e isto geralmente tem reflexos negativos na produtividade desse casal nos anos seguintes. Nem sempre é assim, mas falando em média é um bocadinho esta a situação. Pronto, penso que aqui terei já feito um enquadramento. Só ainda para concluir esta parte. Eu queria referir isso também, esta expansão e este assentamento de casais que se verificou ao longo deste período de tempo, os casais, quase todos eles, sem exceção, coincidiram com áreas com boas densidades de coelho e de outras presas, mas o coelho era claramente a presa-chave. Algumas destas regressões que se observam, nomeadamente no núcleo de Castelo Branco, têm a ver com os impactos que esta estirpe nova da gripe hemorrágica viral teve nas populações de coelho. As populações de coelho tiveram um crash muito grande com a mixomatose, portanto, tiveram uma diminuição de quase 90%, ou pelo menos é o que se estima, na altura em que foi afetada pela mixomatose. Depois, gradualmente, os coelhos foram sobrevivendo à doença e começaram a ter alguma resistência e foram recuperando as suas populações. Esta recuperação fazia-se notar também já na zona de Castelo Branco, e quando houve esta nova estirpe da hemorrágica, portanto, o aparecimento da hemorrágica voltou a fazer um grande crash na população, depois voltou a começar a querer inverter essa situação, e uns anos mais tarde surgiu uma estirpe que afetou novamente a população em grande escala, a população de coelho, e isto foi particularmente impactante naquele núcleo lá de cima, e houve claramente casais que desapareceram porque ficaram sem alimento, ficaram sem coelho, e provavelmente ter-se-ão mudado para outras zonas, portanto é o que se suspeita, mas que terá relacionado com a diminuição das presas. Já no caso de Castro Verde Mértola, a população continua com tendência positiva,
e todos os anos vão instalando casais novos, embora muitos deles com muita instabilidade, tem a ver com os tais problemas de suportes de nidificação, com perturbação, com falta de sítios para nidificar, com densidades altas de outras águias também. Portanto, há alguma instabilidade, mas é um núcleo que claramente está com um crescimento contínuo, porque a disponibilidade de alimento, apesar de tudo, continua muito elevada e continua a haver densidades de coelho brutais naquela zona, que permitem suportar uma comunidade de aves de rapina de grande porte, que eu não conheço densidades destas em mais nenhum local do mundo, e acho que há poucos com densidades tão altas. Mas pronto, como não poderia deixar de ser, há sempre alguns problemas que continuam a afetar a espécie, como eu já referi. Um dos principais nos tempos atuais é o envenenamento, o uso ilegal de venenos. Portanto, como sabem, o veneno é de utilização proibida, exceto para em uso agrícola ou para roedores em situações domésticas, já. Portanto, é completamente proibido utilizar veneno para matar predadores no campo ou para envenenar animais domésticos, o que seja. Isto é proibido desde 1970, mas é uma prática que continua a ser recorrente em Portugal e que geralmente está associada a 3 tipos de situações. Uma delas é controle de predadores na atividade cinegética, a segunda é controle de predadores que incluem cães asilvestrados pela atividade pecuária, nomeadamente ovinos, porque portanto, os borregos são relativamente fáceis de serem atacados, por exemplo, por raposas ou por cães asilvestrados, e o veneno muitas vezes é dirigido a essas espécies e acaba por afetar as águias imperiais, os abutres, as águias reais, portanto uma série de outros predadores ou necrófagos que não são o alvo do envenenamento, mas que acabam por sofrer os efeitos, porque são eles que vão consumir os iscos ou os animais que foram envenenados por esses iscos. Portanto, é um problema, diria, o número 1 para a população mundial é o veneno, que é também o problema número 1 para os abutres pretos, e eventualmente para os abutres do Egito e para outras espécies. Pronto, os dados possivelmente estão desatualizados, eu já não atualizei isto há algum tempo, mas em Espanha, neste período de tempo, houve 81 casos, entre 89 e 2008, seguramente que são bastante mais nos dias de hoje, eu sei que tenho acompanhado minimamente e sei que vão aparecendo casos de envenenamento com alguma regularidade. Em Portugal havia 4 casos confirmados, e atenção, quando eu digo confirmados, não quer dizer que sejam 4 casos só, quer dizer que são 4 casos em que as análises toxicológicas deram a confirmação de que a ave morreu por envenenamento. Portanto, isto é um processo relativamente novo no nosso país. Há seguramente outras situações em que se suspeita de veneno, não estão incluídas aqui, e provavelmente terá sido mesmo veneno, mas nunca foi confirmado. Portanto, esta é uma das temáticas que está a ser trabalhada e abordada com muita intensidade para este grupo de espécies, porque continua a ser um grave problema, apesar de ser totalmente interdito. Outro problema sério para as águias imperiais é a eletrocução. Portanto, todos os anos praticamente morrem águias imperiais eletrocutadas, tal como outras aves de grande porte, e este fenómeno da eletrocução acontece porque as aves vão pousar nos apoios elétricos e fazem contacto entre o apoio e o fio. Como são aves de grande porte, como eu disse há pouco, a envergadura pode exceder os 2 metros, em situações de umidade ou de chuva, basta tocarem com a asa no poste e no fio e são instantaneamente eletrocutadas. Portanto, esta é uma ameaça que continua a existir, a rede elétrica é enorme, tem havido algum esforço, nomeadamente dentro das áreas classificadas, de utilizar tipologias que já protegem as aves da eletrocução, ou seja, que aumentam a distância entre os condutores e o apoio ao local onde a ave pode pousar, ou até estruturas que impeçam o pouso. Portanto, há uma série de trabalho em curso para tentar minimizar este problema e ele de facto tem sido reduzido em alguns locais que eram muito problemáticos, mas a extensão de linhas é imensa e os custos também são grandes, portanto isto é um trabalho
contínuo, permanente. Depois há que ver também que algumas das estruturas que são protegidas, aquilo não dura para sempre, sofre degradação e acaba por ter, portanto, que ser substituído ou que ser remendado. Já aconteceu situações de linhas protegidas em que houve um problemazinho, descolou-se o fio, ficou um bocadinho de cabos exposto, e isso é o suficiente para voltar a matar aves novamente. Portanto, continua a ser um problema bastante sério. Outra das grandes ameaças, e no caso da águia imperial é particularmente relevante, porque elas têm uma dependência grande do coelho, portanto as doenças, e em particular a hemorrágica viral nas últimas décadas tem tido um papel importante, mas não só, portanto há também alguma gestão cinegética desadequada, ou seja, que não trabalha para fomentar mais o coelho ou mesmo uma exploração excessiva, portanto, que não deixa o coelho atingir aqueles níveis de densidade. E isto aqui eu já ouvi de especialistas, eu peço desculpa se cometer algum erro, mas a ideia que prevalece é que os coelhos em densidades muito elevadas têm uma capacidade de resistir à predação, a doenças e a problemas muito maior do que coelhos em baixas densidades. Em baixas densidades eles são afetados pela predação, pela caça, pelas doenças, e mantêm-se em baixas densidades, e depois saírem daqueles valores baixos para valores muito elevados, como o que acontece em Mértola e naquela região do Vale do Guadiana, é difícil, é ali um salto que é difícil de atingir, mas uma vez atingido, uma vez havendo densidades muito elevadas, eles têm capacidade de prevalecer e de perdurar, apesar de terem uma pressão de predação e mesmo de caça bastante elevada. Portanto, parece ser aqui um fator-chave trabalhar o coelho e trabalhar para ter núcleos o maior possível e com densidades elevadas, para conseguir recuperar o coelho e, por consequência, recuperar os predadores ou manter os predadores que deles dependem. Há depois também questões ligadas à perda de habitat, quer pelas alterações dos usos de solo para a agricultura ou para a florestação de produção, mas também por aquele fator que eu falei há pouco. Muitas vezes aquelas árvores dispersas que estão no meio do campo e que parecem, portanto, não ter grande importância, podem ser a chave para ter um casal de águia imperial ou de outra águia grande, porque elas, se tiverem condições de tranquilidade, utilizam-nas como suporte de nidificação. E o desaparecimento destas árvores de grande porte é um problema também, porque são um fator limitante. A perturbação é também um problema, e aqui as origens são diversas. Eu estou a centrar-me aqui um bocadinho nas de origem antrópica, porque no fundo são as relevantes. As florestais, portanto, atividades florestais ou agrícolas podem ter impacto, e isto são aspectos que têm sido trabalhados no sentido de compatibilizar a exploração com a presença das aves e com a sua reprodução. Muitas vezes não é complicado gerir os calendários de forma a que isto seja compatível. A mesma coisa com a atividade cinegética, não implica deixar de caçar, mas sim ter alguns cuidados, e ter alguns cuidados em particular naqueles períodos mais críticos para as aves, quando estão a nidificar. Estamos a falar ali entre fevereiro, entre finais de janeiro e finais de julho, sensivelmente, portanto, em que convém ter alguns cuidados. Por exemplo, não ir colocar muitas vezes não tem a ver com a caça propriamente dita, mas não ter um comedor ou um bebedouro muito próximo do ninho, porque cada vez que se lá vai fornecer pode estar a perturbar as aves, evitar se calhar um caminho e fazer outro para chegar a um determinado ponto. Portanto, há uma série de aspectos práticos que se podem compatibilizar e que são relativamente fáceis de compatibilizar, e que têm impactos bastante positivos. A mesma coisa para atividades de lazer e desporto de natureza. Muitas vezes as pessoas inadvertidamente podem estar em locais em que estão a causar perturbação. Há também problemas associados à fotografia, porque não havendo um bocadinho de consciência ou de conhecimento sobre como estas aves podem ser sensíveis à perturbação, a pessoa pode até não ter intenção nenhuma de causar problemas, mas pode causá-los sem ter consciência disso.
E outro exemplo são a colheita de cogumelos ou de espargos, que também, portanto, podem causar perturbação em períodos muito críticos. E isto é particularmente relevante, por exemplo, se as condições meteorológicas estiverem desfavoráveis, em que uma ave passar 1 hora ou 2 fora do ninho, pode ser, o resultado pode ser a perda da postura ou até das crias, que é um bocadinho o que estas fotografias aqui exemplificam. Isto foi, salvo erro, em 2005, portanto ainda só tínhamos 2 casais em Portugal, e houve um arranjo de um caminho que tinha sido sujeito a parecer, que tinha essa condicionante de tentar que não fosse feito naquele período crítico. Não foi respeitado o parecer, portanto, basicamente fizeram esta passagem de máquina a poucos metros do ninho. Não faço ideia se os operadores estiveram parados lá perto ou não. O que é certo é que o ninho foi abandonado neste dia, tinha 3 ovos, eu subi lá para os recolher, depois foram abertos e tinham as crias praticamente a nascer. Pronto, isto foi uma perda de 1 ano de reprodução, 3 crias que foram perdidas, numa situação em que só tínhamos 2 casais, por uma atividade que durou se calhar 1 dia a fazer naquela zona e que podia ter sido perfeitamente feita noutro período do ano. Portanto, é este tipo de situações que se procuram minimizar e que, pronto, demonstram a sensibilidade da espécie a eventos tão simples como este. Sei lá, fazer um piquenique nas imediações de um ninho pode ser o suficiente para inviabilizar uma época de reprodução. E isto não é de todo desejável. Pronto, eu aqui não me vou alongar muito. Isto fala um bocadinho daquilo que eu já disse, do período crítico, está ali assinalado para aquela barra vermelha, e das diferentes fases do ciclo de reprodução. Pronto, e só referir que, consoante a época em que isto é feito, pode condicionar a instalação dos casais. Portanto, um casal que se esteja a pensar em instalar num local em concreto, que anda a construir ninho, se for muito perturbado nessa fase, é facílimo eles desistirem daquele local e irem para outro. Se for numa fase mais adiantada, pode provocar aquilo que se viu nas imagens anteriores, o abandono dos ninhos com ovos ou crias, e na fase final de desenvolvimento das crias, voltamos a ter aqui um período bastante crítico, que é quando elas já estão bastante desenvolvidas e quase a voar. Se a perturbação for muito intensa, elas podem sair precocemente do ninho, e, portanto, como ainda não têm a capacidade de voo bem desenvolvida, podem ficar no solo, ficarem sujeitas à predação ou magoarem-se na queda. Portanto, é outra vez um período em que convém ter o máximo de cuidado para não provocar esse tipo de situações. Pronto, isto é uma ameaça que tem vindo a diminuir para as rapinas em geral, mas que continua presente, que é o abate a tiro. Portanto, continua a haver pessoas com poucos escrúpulos ou com ideias de que os predadores são todos iguais e é tudo para abater, e tem havido alguns casos de abates a tiro, felizmente, como eu disse, cada vez menos, mas vão acontecendo. E quando falamos de uma espécie como esta, que na altura que isto aconteceu tinha 3 ou 4 casais em Portugal, portanto podem imaginar que perder um casal por as aves serem abatidas deliberadamente a tiro, isto não é por acidente, pode causar um rombo significativo na população. E pronto, é um problema cada vez menor, mas que continua presente e continua a haver indivíduos que desaparecem. Alguns deles nós nem chegamos a saber o que é que lhes aconteceu, mas às vezes há coincidências com períodos em que houve uma intensidade muito grande. Portanto, há sempre alguma suspeita de que possa ter sido isso, e pronto, e há casos efetivamente confirmados. Pronto, eu já referi isto atrás. Outra ameaça que também tem sido de certa maneira trabalhada é que nestes ninhos colocados nas árvores exóticas, e em particular nos eucaliptos, há uma frequência de quedas de ninhos bastante elevada. Como podem ver, este é um ninho colocado numa pernada lateral, que praticamente não tem suportes laterais. Portanto, uma ventania mais forte. Este, por acaso, nunca caiu. Até era um dos que eu já tinha apostado que ia cair um dia, e ele tem-se mantido lá. Mas é um ninho que está apoiado num tronco.
portanto é um ninho bastante grande e talvez por isso ele não tenha caído ainda, mas uma das ações que se tem feito, quer pelo grupo de trabalho, quer pelo Life Imperial, tem sido de atuar nestas circunstâncias em que há muita instabilidade dos ninhos, de colocar-lhes umas estruturas que os tornem mais sólidos e menos provável a sua queda. Igualmente também se pode tentar instalar as águias em locais seguros, construindo plataformas artificiais. Também já tem sido utilizado com sucesso. Nós já tivemos situações em que o ninho era num pinheiro bastante bom, mas o pinheiro secou, estava em risco de queda. Nós construímos o ninho num pinheiro em boas condições ao lado e elas no ano a seguir estavam nesse ninho, ocuparam esse ninho. Portanto, isto tem acontecido com regularidade e é uma ação que pelo menos contribui para aumentar a produtividade, porque reduz as perdas de ovos ou de crias. Eu aqui estou a exemplificar a mesma fotografia de há pouco, mas a questão das árvores desaparecerem, e isto tem acontecido em algumas zonas, incluindo ali Castro Verde, Mértola, em que havia eucaliptos grandes, incluindo alguns que até chegaram a ter ninhos que depois caíram, que foram cortados, pura e simplesmente cortados, e portanto naquela zona, quilómetros ali em redor, não há uma árvore com condições adequadas. Portanto é um aspecto a ter em conta, para além das questões destas alterações do uso de solo muito intensivas que estamos a ver para cultivos, para monoculturas de olival, de amendoal, portanto tudo isto contribui para degradar de certa maneira o número de casais ou de áreas disponíveis de caça para esta espécie. Aqui só um resumo do número de casais para verem, só estão cá os dados até 2015, para verem que a evolução não tem sido exponencial, houve períodos de maior aumento, mas também houve períodos em que o crescimento foi muito ligeiro e até houve alguma regressão, portanto, mas a tendência tem sido sempre esta de subida do número de casais, portanto com alguns períodos de aparente estabilização pelo meio, resultados um bocadinho desta dinâmica que eu falei, de aparecimento de casais, desaparecimento de outros, algumas ameaças, eliminação de locais de nidificação, portanto tem havido algumas situações que fazem com que o crescimento não seja contínuo e portanto de certa maneira é nestas ameaças e nestes problemas que se tem trabalhado para inverter esta situação. Aqui é um resumo daquilo que eu já falei, não vou falar mais. Portanto, também já referi isto, há uma elevada taxa de desaparecimento de indivíduos reprodutores, uns por causas conhecidos, outros por mortalidade desconhecida. O que se sabe é que os casais estão instalados, muitas vezes desaparece um dos elementos, depois nós percebemos, pelas diferenças de plumagem, que já vamos ver mais à frente, muitas vezes é fácil em perceber que houve uma substituição. E, portanto, esta taxa tem sido excessivamente elevada e isto depois tem as tais consequências na produtividade, porque estas aves menos experientes, portanto, tendem a ter menos capacidade para criar com sucesso. Então, agora que fiz aqui um apanhado geral da situação da espécie e das ameaças, entrava então naquela questão das plumagens, porque assim já estão um bocadinho aborrecidos ou quase a dormir, agora vão ver aqui umas fotografias fantásticas e toda a gente vai ficar mais dispersa. Não me vou aprofundar aqui nas questões da muda, é só para dizer que nas grandes águias, a muda é um processo bastante lento. Na maior parte das aves mais pequenas, elas todos os anos mudam todas as penas e inclusivamente há alguns grupos de penas que são mudados 2 vezes por ano. No caso das aves de rapina, dado o seu grande tamanho, o facto de passarem muito tempo em voo, a muda é um processo muito lento e muito gradual que pode demorar anos, no caso das espécies maiores, a terem uma muda completa. Aqui este slide era só para exemplificar um bocadinho como é que isto ocorre. Portanto, as aves mudam as primárias, que são as penas mais externas, as primeiras 10 que estão ligadas ali a um osso concreto da asa. Portanto, essas primeiras 10 mudam geralmente das interiores para o exterior e mudam as secundárias no sentido oposto, portanto, do exterior para o corpo, em direção ao corpo da ave.
Já as terciárias, que é aquele grupinho de penas que está ali encostado ao corpo da ave, mudam no sentido descendente. Pronto, isto só para vos enquadrar aqui um bocadinho no processo de muda das águias grandes, que geralmente portanto, tem este padrão que está aqui representado. Isto não é necessariamente uma águia imperial, mas representa um bocadinho de forma genérica o padrão para estas grandes águias. Portanto, eles começam por mudar no seu segundo ano de vida, as primárias interiores, e mudam 3 ou 4 e suspendem a muda. A mesma coisa aqui para as terciárias, e portanto só voltam a reiniciar a muda destas penas de voo na época seguinte, na época de muda seguinte. E então, no ano seguinte, vão geralmente iniciar onde pararam na muda anterior, e mudam no sentido externo. Às vezes isto não tem este padrão, às vezes o padrão pode ser diferente, e nas secundárias tende a haver mais irregularidade ainda. Portanto, este processo nas espécies de maior porte pode demorar 4 a 5 anos, e portanto é um processo longo, mas que tem a vantagem de muitas vezes nos permitir perceber a idade da ave. E agora pergunto a vocês, mas para que é que isso interessa? Para que é que nos interessa saber a idade da ave? Interessa-nos saber porque, precisamente como eu falei atrás, há todas estas questões da produtividade, das substituições nos casais. Portanto, interessa-nos ao máximo conhecer isto, conhecer como é que estes padrões ocorrem, as idades de primeira reprodução. Portanto, tudo isto são aspectos importantes para podermos caracterizar melhor a biologia da reprodução, a produtividade, e podermos analisar melhor estas questões. E, portanto, isto tem essa relevância. Como podem ver aqui nesta imagem, está um indivíduo subadulto, e podem ver que há aqui várias gerações diferentes de penas. Eu penso que conseguem ver o meu rato a mexer, não? Sim, consegue-se ver. Pronto, podem ver aqui estão 2 penas novas, aqui está uma pena nova também, aqui estão penas mais velhas, com um padrão até distinto das penas de adulto propriamente ditas. E, portanto, nós jogando com isto, a mesma coisa na cauda. Portanto, a cauda tem aqui as penas centrais já com um ar muito velho, já foram mudadas há algum tempo, e tem aqui penas exteriores mais recentes e mais novas, e depois as últimas penas novamente com um padrão mais velho. As águias grandes, e em geral as aves, tendem a mudar primeiro as centrais e depois vão mudando de dentro para fora. E, portanto, também na cauda este padrão não é uniforme, e mais uma vez isto tem a vantagem de depois podermos conseguir determinar a idade das aves. Ou pelo menos aproximadamente estimar a idade das aves. No caso particular da águia imperial, ela é especialmente interessante porque tem um conjunto bastante vasto de plumagens. Como eu já referi, os adultos e os juvenis têm plumagens muito distintas. Uma das teorias para que isto aconteça é que os juvenis, demonstrando que são juvenis, portanto que têm uma plumagem distinta dos adultos territoriais, sofrerão níveis de agressividade mais baixos do que se tivessem plumagem exatamente igual à dos adultos. Portanto, uma ave juvenil que anda nos seus movimentos expressivos e que atravessa um território de um casal reprodutor, provavelmente tem uma resposta menos agressiva do que teria um indivíduo adulto a passar exatamente no mesmo local, em que poderia ser atacado fortemente e portanto, haver uma interação muito mais agressiva. Esta é uma das teorias para explicar esta diferença de plumagem. Como a muda é um processo muito lento, como eu já referi, elas demoram geralmente, em média, cerca de 6 anos até atingirem a plumagem adulta. 5, 6 anos até atingirem a plumagem adulta definitiva. Uma vez atingida essa plumagem definitiva, ela mantém-se uniforme para o resto da vida, não sofre alterações. E eu depois também já vou falar dessa parte um bocadinho mais à frente. Então, são reconhecidas 6 plumagens diferentes, juvenil, primeiro palhiço, segundo palhiço, xadrez claro, xadrez escuro, subadulto e adulto. E aqui à frente tem o ano de calendário referente a cada uma destas plumagens.
portanto, e a idade média estimada em meses. Pronto, eu não vou estar aqui a detalhar isto tudo, mas podem ver que, portanto, gradualmente elas vão passando de uma fase para outra e começam a ter, portanto, o aspecto já muito próximo do definitivo, só quando já têm cerca de 4 anos e meio a 5 anos e meio e o aspecto adulto a partir dos 5 anos e meio, 6 anos de idade. Geralmente, os machos tendem a mudar mais rápido do que as fêmeas, e uma coisa que também foi confirmada e descoberta há relativamente pouco tempo é que, como eu disse há pouco, estas aves podem acasalar geralmente ao 3º, 4º ano, pontualmente ao 2º ano também, e como podem ver, há aqui uma diferença muito significativa de plumagem até o adulto. Portanto, eles ainda têm claramente um aspecto de imaturos nesta altura em que acasalam, alguns indivíduos pelo menos. E então o que se tem verificado, em particular nos machos, é que há uma aceleração muito grande da muda, provavelmente para conseguirem mostrar o seu estatuto de reprodutores, o seu estatuto de detentores de um território. E então já se verificou em vários indivíduos anilhados ou marcados com emissores em que a idade é conhecida, que eles saltam aqui algumas etapas e fazem quase uma muda contínua sem fazer a interrupção normal e, portanto, adquirem características muito mais avançadas do que a idade que têm. Portanto, é uma particularidade interessante que provavelmente tem a ver com estas questões de territorialidade e de defesa de território. Pronto, este gráfico é um bocado complexo, mas representa, de certa maneira, os tipos de plumagem por época. Portanto, primeiro inverno, o segundo verão, segundo inverno, terceiro verão, por aqui fora, e as cores representam um pouco a variação de plumagens que vai tendo. Portanto, isto, no fundo, o que se tira daqui é que elas não mudam todas à mesma velocidade. Vão mudando gradualmente, umas mais depressa do que outras. Os machos tendem a ir um bocadinho mais depressa que as fêmeas, nem sempre é assim, mas há um bocadinho esta tendência pronto, há diferenças entre as mudas. Isto não é como os passarinhos que no ano a seguir estão adultos e já não se distinguem dos adultos mais velhos. Nas águias isto é gradual e não é igual para todos. Esta foto era aqui para exemplificar uma situação em que a ave começou a mudar a sua primeira pena da cauda. Isto é uma fêmea que já se estava a reproduzir, que entrou como xadrez claro no território, portanto no seu 3º ano de vida sensivelmente, e aqui é a primeira pena com o padrão já de adulto que ela desenvolveu, tal como aqui na asa. Portanto, são estes aspectos depois que nos permitem chegar muitas vezes às idades e a concluir um bocadinho mais, ou a saber mais e conseguir extrair mais informação em cada casal. Plumagem juvenil, portanto, a primeira que as aves têm quando saem do ninho, tem este tom avermelhado, relativamente liso. Pontualmente há indivíduos mais riscados, um bocadinho mais parecidos com a águia imperial oriental, mas o padrão típico é este. Às vezes até há indivíduos mais avermelhados ainda do que este. E esta é a plumagem com que as aves saem do ninho e que permanece durante o primeiro ano de vida. É bem notória aqui uma barra nas grandes coberturas, uma barra clara, e também há uma orla clara idêntica a esta na ponta das primárias e na cauda. Portanto, é um dos aspectos que ajuda a distinguir bem os imaturos. Os imaturos não, os juvenis, a terem estas barras bem marcadas, e na cauda também se pode ver. Nas primárias não é tão visível, mas portanto esta orla é muito visível nesta fase, tal como esta cor avermelhada. Estão a ver aqui dois juvenis saídos do ninho há relativamente pouco tempo, portanto plumagem muito uniforme, aquelas barrinhas sempre muito visíveis, tom muito avermelhado e quente, digamos assim. Portanto, aqui está um exemplo dessas mais alaranjadas, também um jovem muito fresco depois de ter saído do ninho. Plumagem toda muito uniforme. Depois, o segundo tipo de plumagem, que é chamado o primeiro palhiço, não é nada mais, nada menos do que a plumagem anterior, só que já desgastada e muito queimada do sol, o que lhe dá um tom muito mais esbranquiçado
e daí se chamar palhiço, da cor da palha. E este tom, pronto, resulta desse desgaste das penas com que elas saíram do ninho. Pronto, tem este ar mais amarelado, mais clarinho, às vezes até parece quase branco ao longe, mas as características estão todas lá, simplesmente a cor muda para uma cor muito mais pálida, resultante desse desgaste. E vários exemplos, em voo, pousadas. O segundo palhiço portanto, a ave tem maioritariamente a mesma plumagem do primeiro palhiço, simplesmente começa a fazer já a muda de algumas penas corporais. Tendem a começar pela zona do pescoço e da cabeça, e as penas têm a cor mais avermelhada, portanto elas muitas vezes parece até a cabeça mais escura que o resto do corpo, e percebe-se bem a diferença. Se repararem, as tais barritas que eu falei aqui nas primárias e nas grandes coberturas vão começando a sofrer algum desgaste e começam a ficar menos notórias também. Então, ver aqui este exemplo, a ave começa a ter ali as tais penas mais escuras na cabeça, que é geralmente onde elas aparecem primeiro. A cauda é exatamente a cauda com que saiu do ninho, as penas de voo a mesma coisa. As grandes coberturas, aqui as secundárias também, com a orla cada vez mais desgastada, as grandes coberturas também, já bastante pontiagudas, e aquele tom de cor de palha muito evidente. Portanto, outro exemplo, portanto, esta mais marcada, isto depois, claro, é uma mudança gradual que vai acontecendo com o passar do tempo. Na época de muda seguinte, no ano seguinte, começam a mudar estas tais penas claras e que estão muito esbranquiçadas e desgastadas por penas já com um padrão que ainda não é o definitivo, mas que já tem escuro lá misturado. Portanto, estão a ver o padrão aqui das penas do peito, tem manchas escuras, a pena não é toda escura ainda, mas começa a ter aqui uns salpicos de preto e a ave começa a ficar malhada, mesclada, digamos assim. A cabeça é também uma das áreas por onde começa, o queixo começa a ficar mais escuro, aqui a coroa à frente também, e nas asas começam também a ganhar estas penas escuras. O nome que se decidiu dar a esta plumagem foi xadrez, precisamente por termos imaginemos um jogo de xadrez, é branco e preto, as peças brancas e as peças pretas. Um xadrez claro, quando o branco domina em relação ao escuro, ou seja, são mais claras do que escuras. Estão aqui vários exemplos. Nesta altura já começam a mudar as penas de voo também. Estão a ver aqui, há penas já com um padrão distinto das anteriores, e a mesma coisa na cauda. Portanto, as penas centrais da cauda também podem já começar a ser mudadas nesta plumagem. Estão a ver aquilo que eu referia da coroa, a coroa um bocadinho mais escura, a ganhar aquele padrão típico. Pronto, e depois gradualmente vão mudando para a plumagem mais escura e começam a ficar mais escuras que claras, e então nesta fase passam-se a chamar o xadrez escuro. Pronto, há uma variabilidade bastante grande, mas começam a aparecer os traços dos adultos, que é a garganta escura, a coroa aqui à frente também escura, a nuca a ficar já muito clarinha, muito amarelada, e depois o corpo gradualmente a ganhar cor e a ficar mais escuro. Pronto, e nesta fase de xadrez escuro e mesmo os subadultos é a tal fase em que elas são mais complicadas de identificar às vezes, porque não são óbvias, e muitas vezes estas plumagens não vêm bem representadas nos guias de identificação. Pronto, vários exemplos aqui de xadrez escuro. E depois a plumagem de subadulto, em que os traços da águia imperial já cá estão bem notórios, os traços dos adultos, mas ainda têm aqui muitas penas antigas, como eu digo, a tal questão de serem mudadas com um intervalo de tempo muito grande, elas vão ficando desgastadas, vão ficando queimadas do sol, e então
a coloração de um subadulto imperial muitas vezes assemelha-se muito à coloração de uma águia real, pronto, sendo que os adultos depois têm diferenças. Portanto, estão a ver, estas manchas mais claras são muito típicas na águia real. Se o padrão não for muito notório das manchas brancas nos ombros e nas escapulares, é muito fácil elas serem confundidas com águias reais. Aqui outro exemplo que já tínhamos visto atrás. Portanto, já quase a plumagem definitiva, mas ainda falta ali um bocadinho. Aqui um casal composto por um subadulto e um xadrez claro. Aqui um exemplo de um subadulto já bastante avançado, mas ainda aqui com muitos sinais de imaturidade em algumas penas aqui nas infralares e no dorso também, embora aqui não seja visível. E depois a plumagem definitiva dos adultos, portanto uma águia muito escura, pronto, grande, né? A silhueta de certa forma parecida à imperial, à águia real, com os tais ombros brancos muito notórios, embora isto também haja muita variabilidade aqui, já vos vou mostrar mais à frente. A nuca muito clara, mais clara que nas águias reais, e com esta coroazinha escura aqui à frente, que é um padrão distinto, tal como a garganta muito escura também. Portanto, olhando para estas características com atenção, é fácil de distinguir, mesmo que não tenhamos aqui o branco a ajudar. Pronto, aqui mais alguns exemplos. Estão a ver a cauda bicolor com uma barra cinzenta e a barra terminal negra, larga. Portanto, há indivíduos com o padrão mais uniforme, outros com um padrão mais riscado, mesmo nas primárias, mas isto faz parte da variabilidade natural da espécie. Portanto, vários exemplos. Estão a ver aqui um indivíduo com muito pouco branco nos ombros e nas escapulares, portanto, facilmente confundível para quem só usar os ombros como fator de identificação. E aqui um exemplo de um casal em voo, também para mostrar que é uma águia muito escura, ao contrário da águia real, que tem um padrão um pouco mais claro aqui nas infralares. A cauda é diferente, é um bocadinho mais comprida, e a asa também tem uma silhueta diferente, mas, portanto, uma águia bastante escura é o que salta à vista, depois com a nuca muito amarela e, geralmente, com aquele padrão branco ali a verificar-se. Estas manchas brancas têm uma variabilidade muito grande, mas têm uma particularidade também interessante que eu já referi. Uma vez adquirida a plumagem adulta, estas manchas já não mudam. Portanto, não tem a ver com a idade, não tem a ver com o sexo, tem a ver com o padrão que a ave tem, é o padrão que vai ter para o resto da vida. Isto permite, inclusivamente, em algumas situações, identificar os indivíduos individualmente, porque, portanto, não há praticamente dois que sejam exatamente iguais. Se conseguirmos ter boas fotografias ou boas observações e termos fotografias anteriores para complementar, podemos conseguir identificar os indivíduos sem os ter marcados. As fêmeas têm geralmente maior extensão de branco que os machos, e a função destas manchas terá seguramente que ver com social e territorial. Portanto, são no fundo padrões que são mostrados aos potenciais competidores ou a outras águias imperiais, e que lhes permitem não só identificar a espécie, como provavelmente até conhecerem-se umas às outras também por estas características. Portanto, há plumagens mais comuns e outras mais raras, e há um estudo que mostra que parece haver alguma tendência para que os emparelhamentos tenham alguma similaridade. Eu confesso que não estou muito convencido, mas pronto, isto sou eu. Mas pronto, há esta variabilidade toda, e como veem, isto pode ser um auxiliar excelente também para podermos seguir os casais nos territórios. Dou aqui só alguns exemplos dos padrões. Este é um padrão relativamente comum, em especial em fêmeas, com as escapulares bem marcadas, mas não muito longas, e depois aquele padrão ao longo da asa quase contínuo, mas pronto, em algumas é muito regular, noutras menos regular. Esta tem as escapulares muito grandes. Portanto, isto também há uma classificação para os tipos de plumagem. Portanto, esta é uma das plumagens mais comuns, escapulares bastante visíveis, brancas, e depois um padrão algo irregular e interrompido, pelo menos em machos é um padrão muito, muito comum.
Este é um padrão pouco comum, eu nunca vi nenhuma cá em Portugal com este padrão, com as escapulares muito brancas e muito, portanto, o branco prolongando-se até ao bordo terminal da asa. Aqui outro exemplo em que o branco é muito extenso, mas já o branco na asa é mais curto. E depois há indivíduos com muito pouco branco, e estes já houve alguns cá, em que praticamente só tinham aquelas luzinhas de aterragem, tal e qual como as águias calçadas, era praticamente o único branco que tinham. Portanto, indivíduos muito escuros, só com esse padrão assim. E depois há este, que eu também nunca vi, que é uma mancha escapular branca enorme e praticamente sem branco mais nenhum. Pronto, isto era um bocadinho para mostrar esta diversidade de plumagens e estas particularidades interessantes. E agora só falar um pouco, para não vos maçar muito mais com isto, sobre alguns dos trabalhos em curso. Pronto, como eu referi há pouco, o ICNF criou um grupo de trabalho que incluía não só técnicos do ICNF, como outros consultores externos, como era o meu caso. E, por sua vez, este grupo de trabalho estava em estreita colaboração com o grupo de trabalho espanhol. E, portanto, foram-se fazendo algumas ações de conservação, como construção de ninhos artificiais ou reforço de alguns ninhos, identificação de territórios e de casais, de procurar, portanto, perceber as ameaças, identificar ameaças e agir nas questões da perturbação. Isto foi um trabalho que foi sendo feito gradualmente ao longo desde que o primeiro casal apareceu. Posteriormente, em 2015, houve um projeto LIFE aprovado, que tinha a LPN como parceiro principal, mas depois com outros parceiros, como o CEPNA, a Câmara Municipal de Castro Verde, o ICNF, portanto um conjunto de vários parceiros que desenvolveram uma série de ações que visavam a conservação da espécie. Portanto, o projeto pretendeu estabelecer ferramentas de base para assegurar o aumento da população, o aumento e a manutenção da população em Portugal. E, portanto, consequentemente, contribuir para a melhoria da situação da espécie a nível mundial. Só aqui alguns exemplos de ações, as tais questões de melhoria das condições de nidificação, quer através da disponibilização de ninhos artificiais, quer através do reforço de ninhos existentes para minimizar o risco de queda. Salvamento de crias também foi uma coisa que foi bastante promovida quando havia algum tipo de problema destes de queda, portanto tentar repor as aves no ninho. Nos casos em que não foi possível fazer essa reposição, elas serem recuperadas em cativeiro e serem reintroduzidas no meio natural, um processo complicadíssimo e muito pesado logisticamente e pessoalmente também, porque exige imenso de quem está envolvido. Promover a gestão favorável à conservação da águia imperial, quer a nível cinegético, portanto a tal manutenção das espécies presas, quer dos habitats, tudo o que tem a ver com as questões de minimização de perturbação, portanto esses aspectos também foram bastante vistos, né, ao longo do tempo neste projeto. Controlo e vigilância de ameaças, em algumas situações em concreto foi necessário mesmo proceder à vigilância em que estava uma pessoa todos os dias a controlar o ninho para minimizar alguns riscos, e posso-vos dar dois exemplos. Um deles tinha a ver com birdwatching, portanto um ninho que estava numa zona muito exposta e que foi descoberto, e começou a haver uma espécie de romaria para ir ver e fotografar aquele ninho, e isto estava a trazer problemas porque as águias não paravam no ninho por muito tempo e, portanto, viu-se claramente que estava a haver ali um impacto negativo. E então contratou-se uma pessoa que teve a tempo inteiro, passava várias horas por dia num ponto afastado, mas com boa visibilidade, onde não estava a incomodar, e fazia o controlo e a própria educação das pessoas que lá iam, porque eram sempre abordadas e eram convidadas a vir para um ponto em que poderiam observar as águias sem qualquer problema, e não, portanto, sem causar qualquer tipo de perturbação e não deixando de as observar. E, portanto, fez isto noutra situação também para reduzir problemas relacionados com recolha de cogumelos e espargos, pastorícia, pronto, e outras fontes de perturbação que afetavam bastante um casal também em plena época de reprodução.
portanto, os efeitos foram positivos, não só pela vigilância em si, pelos resultados que teve, mas também pela sensibilização que se conseguiu fazer de algumas pessoas. Pronto, e depois também um fator muitíssimo importante, que foi o despiste de casos de envenenamento na natureza, e que teve também associada a esta iniciativa contra o veneno a criação de brigadas sinotécnicas em parceria com a GNR, de cães treinados para detecção de veneno, portanto, que são cães que vão para o terreno em busca de discos envenenados, de problemas associados ao veneno. Sempre que há um caso de envenenamento, esses cães eram chamados para fazer a prospecção da área e ajudar a identificar mais iscos e ajudar na própria investigação desses casos. Também se desenvolveram protocolos para a alimentação suplementar. Isto é uma medida de recurso, não é uma medida de longo prazo, mas, como eu disse, houve alguma quebra na produtividade de alguns casais por quebra das populações de coelho ou por outros problemas que as afetaram, e houve necessidade de implementar como medida de emergência estes protocolos de alimentação suplementar, que no fundo a diferença que fazem era promover que a reprodução chegasse ao fim bem sucedida e possivelmente terem mais crias do que teriam se não se desse este alimento extra. Portanto, isto é uma coisa feita só durante o período de reprodução e, como eu digo, com caráter pontual e de emergência. Portanto, não é uma medida para ter a médio ou longo prazo, porque isso tem que assentar na sustentabilidade dos territórios e não em medidas portanto, de intervenção direta nossa. Pronto, muito importante também a questão da minimização do impacto das linhas elétricas, que foi feito pelo Life Imperial, mas também pelos protocolos a Vifauna, entre a EDP e uma série de ONGs que têm contribuído para minimizar este problema, e a águia imperial obviamente é uma das espécies prioritárias, e tem um exemplo de uma fotografia que eu tirei há uns anos atrás de um casal que passava a vida pousado em postes de média tensão e, portanto, elas pousam muito nos postes, não só os juvenis, que são geralmente tidos como os mais suscetíveis, mas também os adultos e também as aves reprodutoras pousam nos postes e, portanto, estão sujeitas a esta problemática. E pronto, e depois algumas vertentes de identificação e, não menos importante, ações de sensibilização junto de público escolar, de público específico ou especializado, digamos assim, agricultores, caçadores, portanto, ações dirigidas ao conjunto de pessoas que convivem e que podem ter interferência com esta espécie e, claramente, aos jovens que são o futuro. Deixo aqui a referência, se quiserem saber mais sobre o projeto e sobre a espécie, portanto, tem um website que está bastante completo e bem elaborado, onde podem ir buscar muita da informação ou consultar muita da informação que eu aqui apresentei e mais ainda. Pronto, e dando aqui um exemplo concreto, e seguramente porque sei que há muitos observadores e fotógrafos no público, foi desenvolvido também portanto, uma espécie de guia de boas práticas para tentar minimizar estes problemas que ocorrem. Portanto, há claramente uma tendência positiva da espécie. Há locais que têm condições excelentes para conseguir observar facilmente as águias imperiais sem as perturbar, e nós achamos que fazia sentido na altura criar um código de conduta e criar até informação disponível de locais com boas condições para poder observar facilmente a águia imperial sem criar problemas. Portanto, isto muitas vezes é levado assim de ânimo leve, mas há situações concretas, como eu já demonstrei, que de facto há problemas. Então desenvolveu-se um código de conduta com 10 normas relativamente simples que permitem, portanto, avaliar ou demonstrar portanto, o tipo de procedimentos que se deve ter para minimizar o risco. Ali para a zona de Castro Verde de Mértola dá-se a recomendação de alguns pontos
portanto, locais onde se pode facilmente observar a espécie, onde é mais provável observar. Há uma rede de caminhos fantástica ali na zona de Castro Verde, Mértola, caminhos alcatroados, públicos, por onde se pode circular e que dão imensas oportunidades de ver esta e muitas outras espécies interessantes. Portanto, há essa vontade de fazer esta compatibilização das atividades e permitir que toda a gente usufrua do prazer de observar estas aves sem lhes causar problemas. Pronto, e não vos vou amassar muito mais, só fazer aqui um pequeno resumo daquilo que falámos. Portanto, uma espécie relativamente recente, ou com uma classificação recente, era classificada como uma subespécie, mas pronto, foi classificada como uma espécie separada por questões demonstradas cientificamente e, portanto, ganhou uma relevância muito maior. Foi uma espécie que sofreu um declínio acentuadíssimo, teve em vias de desaparecer, mas que, por outro lado, reagiu bem ao enormíssimo esforço de conservação que foi feito do lado espanhol e que nós viemos a beneficiar no futuro. Viemos a beneficiar e estamos a beneficiar nos tempos presentes. Portanto, apesar da situação ser positiva, ainda há um conjunto de ameaças a atuar que convém continuar a trabalhar, porque podem pôr em causa a continuidade da população, porque ela continua a ser pequena apesar de tudo. Pronto, tem algumas particularidades interessantes de comportamento e de variedade de plumagem que também abordámos. Esta recolonização do território nacional, como eu disse, vai a ritmos distintos, portanto, quer a nível nacional, quer a nível regional, tem havido estes tais platôs e depois há ali uns períodos de crescimento e depois volta a haver uns platôs. Portanto, dá a ideia que a espécie, se não tivesse estes fatores de ameaça que causam mortalidade ou redução de produtividade a atuar, estaria num patamar bastante superior nos tempos que correm. Mas como há uma série de fatores de ameaça ainda a atuar, o crescimento tem sido aos degraus e tem sido se calhar a um ritmo mais lento. Portanto, isto claramente prova que é preciso continuar a trabalhar e que estes esforços de conservação levados a cabo pelo ICNF e por algumas associações de conservação da natureza, de ONGs, têm tido resultados positivos, mas que, pronto, será preciso continuar a trabalhar para que estas causas desapareçam e, portanto, dando o tal destaque aos envenenamentos, à eletrocução, às questões ligadas à perturbação por atividades humanas e à regressão do coelho bravo ou à não recuperação do coelho bravo e à perda e degradação dos habitats. Pronto, espero que tenha sido interessante e estou disponível para questões que tenham.